Graças a paz, povo abençoado, eleito e predestinados. Estou aqui mais uma vez no canal Vivendo em Graça, do nosso irmão Jorge Cardoso, para trazer uma breve reflexão acima do que o anjo disse para João na revelação do Apocalipse. E queria meditar em 2 versículos, que vai falar aquela passagem que Jesus é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É em cima disso que a gente vai falar. Então eu queria aqui pegar 2 versos, no capítulo 21 de Apocalipse, o verso 5 e o verso 6. Deixa eu ler aqui. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. Só presta atenção nessa frase. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Mais uma frase para a gente gravar. Tudo está realizado. Eis que faço novas todas as coisas. São 2 frases importantíssimas para a gente entender o contexto depois da explicação, que eu vou tentar aqui trazer para todos. Vamos continuar aqui então, E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Bom, estou gravando aquelas duas expressões, aquelas 2 frases, Eis que faço novas todas as coisas. E outra expressão também, que diz assim: tudo está realizado. Então, em que contexto, a gente pode entender isso? No contexto de uma era, onde todas as coisas foram criadas, em Cristo, e o Adão foi uma dessas coisas criada, que a humanidade toda condenada veio de Adão, que foi o primeiro homem criado. Então, a partir de Adão, todas as gerações elas nascem condenadas. Só que em Cristo cessa essa condenação. Então, o Cristo, a morte de Cristo é um divisor de água, porque toda a humanidade em Adão, todas as gerações, de Adão até Cristo, ela nasce com essa condenação e teria que ter um fim. Assim acontece também com os judeus, ou israelitas na época, que eles passam a existir a partir de Abraão, com uma promessa, que em Abraão, Isaac e Jacó, Deus traria ali um povo eleito, um reino de Deus, que na época que eram os israelitas, e uma aliança com eles. Só que essa aliança, eles não conseguiram cumprir, eles não conseguiram obedecer. Então essa aliança, ela teria que ter um fim para dar lugar a uma nova aliança, para que eles pudessem se salvar da condenação que pesava sobre eles, mas não só sobre os israelitas, mas também sobre toda a humanidade, porque vem de Adão. Então toda a humanidade, ela carregava esse peso da condenação em Adão. Então Cristo é esse divisor de água. Então quando ele morre, ele cessa toda essa era adâmica, toda essa humanidade criada em Adão, ela cessa ali a condenação. E a partir de Cristo, há uma nova humanidade, uma nova era, agora era em Cristo, como o último Adão. Porque Paulo ele vai falar sobre o primeiro Adão, e vai falar também sobre o último Adão, que é Cristo. Ele fala, acho que é em Romanos 5, Romanos 5 ele fala que o primeiro Adão é prefiguração do segundo Adão, que é Cristo. Então, o primeiro Adão falha e o segundo Adão vem corrigir. E cria uma nova era, uma nova humanidade. Então, é nesse contexto, dentro desse entendimento,
que a gente compreende essa passagem, né? Quando diz lá essas duas frases que é mais importante: eis que faço nova todas as coisas. Então, a partir da cruz, havia algo que iria acontecer novo. Porque Cristo na cruz ele faz uma nova aliança. Ele cumpre todas as profecias em relação ao seu povo que era Israel. E com esse cumprimento ele traz uma nova aliança, onde os gentios na época era conhecido como os enxertados que Paulo fala. Então eles fazem parte dessa nova aliança. Só que essa nova aliança, para ser estabelecida, a velha aliança tinha que sair. Então, para essa velha aliança sair, o que teria que acontecer? O que teria que acontecer? O poder do sumo sacerdócio teria que acabar, que é o poder religioso, da culpa religiosa. O templo tinha que ser destruído e o rei Herodes, que era o rei da época ali, né, da Judéia, dos judeus, né, ele tinha também que ser tirado. Isso tudo aconteceu com os romanos, quando eles acabaram com todo o poder dos judeus. E espalhou, né, aqueles que não morreram nessa invasão dos romanos, essa guerra entre romanos e judeus. Todos aqueles que sobreviveram foram espalhados para todas as nações. Então é nesse contexto que Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E a partir dele tudo se criou novo. Por isso que é o novo céu e a nova terra. E nós fazemos parte desse novo céu e nova terra. Por quê? É a graça. Então tá acabando aqui os segundos, eu vou ter que me despedir de vocês agora e ficar à vontade aí nos comentários.